Graças a Deus. Nós vamos, igreja, continuar a campanha sendo agradáveis aos olhos do Senhor, com base em 1 Coríntios 10, em que Israel, em muitas situações, foram reprovados. E isso foi escrito para exemplo para nós. Então hoje nós vamos ministrar, Israel negou, ou praticamente tentou a Cristo. Então o texto que nós vamos ler está no livro de Êxodo. Se você tem a Bíblia, é no capítulo 19, nós vamos ler o verso 10 e 11, depois o capítulo 20, a partir do verso 18. Vamos então ler Êxodo 19, o verso 10 a seguir. Disse também o Senhor a Moisés: vai ao povo e santifica-os hoje e amanhã, e lavem eles os seus vestidos, e estejam prontos para o terceiro dia, porquanto no terceiro dia o Senhor descerá diante dos olhos de todo o povo sobre o monte Sinai. Verso 18 do capítulo 20. E todo o povo viu os trovões e os relâmpagos, e os sonidos da buzina, e o monte fumegando. E o povo, vendo isso, retirou-se e pôs-se bem longe. E disseram a Moisés: fala tu conosco e ouviremos, mas não fale Deus conosco, para que não morramos. E disse Moisés ao povo: não temais, que Deus veio para provar-vos e para que o seu temor esteja diante de vós, para que não pequeis. E o povo estava em pé de longe. Moisés, porém, se chegou àquela nuvem escura, onde Deus estava. Agora pode assentar, e as palmas para louvar ao santo nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Igreja, então hoje nós vamos ministrar mais uma etapa que levou Israel a ser reprovado. E esta campanha, ela visa sermos aprovados, agradáveis ao Senhor. Então a Bíblia declara em 1 Coríntios, no capítulo 10, que Israel, em toda a sua totalidade praticamente, não agradaram a Deus. E isto então foi escrito para exemplo para nós. Então nós já falamos que Israel prostituiu, Israel murmurou, então isso foi se somando para a reprovação, mas eles iam caminhando na jornada. É como hoje, muitos cristãos crêem, buscam a Deus, são batizados, mas muitos estão sendo reprovados em muitas coisas, não estão percebendo. Então chega em certo momento que a pessoa então não consegue mais adiante. Isto ocorreu com Israel. Então a jornada vai seguindo. A pessoa pode ter bênção, receber alguma vitória. Receber bênção não quer dizer que está agradando a Deus. O que agrada a Deus é a mudança do caráter, a forma de agir segundo o coração de Deus. Então veja que Israel então teve várias reprovações, e eles prostituíram, eles murmuraram, agiram com maldade. Deus os perdoava, porque Deus é perdoador, mas perdão também não quer dizer aperfeiçoamento. Perdão é para recomeçar de novo. Você é perdoado, Deus quer que você recomece de novo, mas se não aperfeiçoar, a prova volta novamente para o aperfeiçoamento. Então hoje nós vamos falar de um procedimento que é fundamental, que é a negação a Deus. Então veja bem que Deus chama Moisés, o líder, e declara: Moisés, mande o povo santificar, que daqui a 3 dias me manifestarei a vós no monte Sinai, e então chegarão a mim, e então me revelarei ao meu povo. Então isto foi a declaração que o Senhor Deus deu a Moisés para passar para todo o povo. Então o povo realmente preparou
santificou, ou seja, separou-se de muitas coisas para, ao terceiro dia, aquela palavra, Deus manifestasse. Então o Senhor começou a manifestar no Monte Sinai. Então ouviu-se trovões, buzinas, sonidos tocando, o monte começou a fomegar, pegando fogo e muita fumaça saindo daquela montanha chamada o Monte Sinai. E então ali Deus estava se manifestando. Ele queria tornar íntimo do seu povo. Mas o que ocorreu? Então, em vez do povo ter alegria de aproximar-se do Senhor, o povo saiu correndo de medo. E o povo se afastou e falaram: não, se formos neste monte, vamos morrer, está dando trovoada, barulho de buzinas, fogo, fumaça. Mas Moisés fala: não, é para vós ter temor de Deus, mas vamos até lá, porque estava o Monte Sinai rodeado de uma nuvem espessa, ao ponto de estar até com escuridade. E então o povo declara: não, não vamos lá não, não queremos Deus. Pode tu falar com Deus, Moisés, depois tu fala o que Deus falou, fale Moisés conosco, mas Deus não fale. E o povo se afastou de Deus. Veja que a prioridade, o que Deus mais queria era estar íntimo do seu povo, todos ver a sua glória, a sua presença, porque quanto mais se aproxima de Deus, mais se transforma a pessoa. Quanto mais está próximo de Deus, o poder de Deus vai purificar, vai aniquilar o mal. Mas o povo não queria, o povo queria viver ainda na sua normalidade. Então afastaram. O que é afastar? Correram vários quilômetros longe do Monte Sinai. Mas Moisés os convida: vamos até lá. E o povo não quis, e Moisés adentra naquela nuvem espessa, e ali Deus fala com ele. Mas na realidade Deus queria que todo o povo de Israel estivesse envolvido naquela nuvem, naquela glória, na presença pessoal do Deus vivo. Então aqui está uma das piores derrotas do povo de Israel: negar a comunhão, a intimidade com Deus. Eles queriam bênção, eles até aceitavam que Moisés falasse em nome do Senhor, mas não quiseram intimidade com Deus. Então esse foi um outro fator que desagradou a Deus. Veja bem, se nós servimos a Deus e queremos só as bênçãos de Deus, não vai demonstrar interesse. É igual você tem o seu pai e a sua mãe, e eles te dão um presente, ou eles estão sempre te dando dinheiro, ou benécias. Mas aí você fala: não, eu quero os presentes, o dinheiro, mas eu não quero saber de amar meu pai, minha mãe, de abraçar, estar com eles, passar um dia inteiro com eles. Isso eu não quero, eu quero o que eles têm de herança. É a mesma coisa que fizeram com Deus. Quiseram a bênção de Deus, mas não quiseram a intimidade com Ele. Então isso levou a Israel ser desagradável ao Senhor. É a mesma coisa hoje. As igrejas estão assim lotadinhas de gente, querendo casamento, virar empresário, virar abençoado em todas as áreas. Hoje as igrejas se especializam em cultos especiais, para fazer pares de noivado, para a pessoa virar empresário, para a pessoa ter saúde, para a pessoa ter todos os tipos de bênção. Não que seja errado, nós não estamos declarando que é contraditório, não. A bênção é consequência, mas do jeito que está sendo feito, está colocando-se só as benécias. Mas na hora que convida o povo para orar o dia inteiro, para jejuar, para prostrar diante de Deus, para despojar o desejo da carne e clamar ao Senhor, a igreja fica um gato pingado de gente. Mas na hora que fala: vamos fazer campanha para um casamento, para virar empresário, para ter dinheiro, para ter o carro do ano, a casa própria, aí fica lotadinho. Ou seja, as pessoas estão fazendo a mesma coisa. Fala Moisés conosco, mas Deus não fale, porque Moisés vai trazer o recado. O pregador, o bispo, missionário, o pastor vai sempre pregar para você ser abençoado. Mas quando o povo de Deus é levado a ser íntimo de Deus, você não vai buscar bênção.
Quando você é levado a ser confrontado com Deus, você vai ser esquadrinhado, vai ser expurgado tudo que é ruim, vai subir à tona na sua mente o que está íntimo no seu coração, que está oculto, porque aonde a glória de Deus manifesta, nada fica escondido, nada fica oculto. Por isso que o povo saiu correndo, porque se revelaria o íntimo de cada um, e então a carne cairia por terra, e o povo sai correndo, e então ali foram reprovados, negação a Deus, quiseram só que Moisés falasse, mas não que Deus falasse. Então isso ocorre também nos dias de hoje. Você pode ver o quanto de oração você faz para o seu benefício, o quanto de clamor você quer para você. Por exemplo, eu atendo pessoas todo dia, e grande parte sempre fala: pastor, ora para mim nesta área, nesse ponto, nesse problema, nessa dificuldade, nessa situação. Muitas vezes pede conselho, e muitas vezes o conselho é tão confrontante que a carne acha ruim. Mas por quê? Porque sempre Deus nos leva, muitas vezes, a nem orar para a pessoa ter a bênção primeiro, mas para a pessoa ter um encontro real com Deus vivo. Por quê? Porque simplesmente a bênção não vai transformar, a bênção é consequência. Mas se a pessoa tiver um encontro com Deus vivo, a glória do Senhor, ela expurga o mal, faz se revelar o que está lá no íntimo, no profundo. Ninguém consegue ficar nem de pé diante de Deus, cai prostrado arrependido. Mas Deus chama Israel, e o povo fica com medo, trovão, relâmpago, o Sinai ficou todo envolto numa nuvem escura, barulho ensurdecedor de uma buzina, que eram as trombetas tocando, e o povo sai tudo correndo. E Moisés: venha, Deus está fazendo isso para sermos mais tementes. Mas Moisés adentra, já que ninguém queria, ele vai. E ele então, depois que volta, o seu rosto brilhava como o sol, a glória de Deus impregnou nele. Já pensou 1 milhão de pessoas, todo mundo brilhando com a glória de Deus? É o que Deus queria. Aí Israel ia andar pelos desertos, ia entrar pelas nações, todo mundo ia sair correndo, ou senão todo mundo dobrava diante do Deus vivo, porque estava todo mundo refletindo a glória de Deus, ao ponto de Moisés ter que tampar o rosto, para aquela claridade não ficar patente aos olhos das pessoas. Mas Deus queria que todos refletissem a sua glória, e acabou que não ocorreu, porque o povo só queria as benesses, e não a manifestação do Deus pessoal. Então isso chama Shekinah de Deus. Shekinah quer dizer a presença pessoal de Deus. Quando nós alcançamos a bênção, é a manifestação da mão de Deus. Então a maioria das igrejas, incluindo a nossa, não é o Shekinah ainda, é a mão de Deus, ou seja, é o favor dele sobre nós. Mas quando toda a igreja ou o povo de Deus fala: não, eu quero mesmo a intimidade com o Senhor, aí manifestará o Shekinah, a glória do Senhor, refletiremos o caráter de Cristo. Então isso torna um povo agradável. Este foi o segredo da igreja primitiva. Eles oravam tanto que a glória do Senhor impregnava a todos. Por isso todos cristãos, ou discípulos, melhor dizendo, foram chamados cristãos. O vocábulo cristão não foi inventado ou criado pelos discípulos ou pelos apóstolos. A palavra cristão foi designada pelos ímpios que viam os discípulos. Falaram: esses aqui estão parecendo com Cristo, a que eles pregam, porque a maneira de agir, de falar, de operar, de manifestar, todos estavam semelhança do Senhor. Você pode ler lá em Romanos 8:29, o que está escrito lá? Que o Senhor predestinou todos a sermos a semelhança de Cristo. Se nós não tornarmos íntimos do Senhor, podemos crer nele, mas não ser íntimo dele. Vai manifestar só a mão dele. Bênção não é certeza que está sendo transformado, mas intimidade com o Senhor é sinal de transformação, tornar semelhança a Cristo. Então veja que Israel tentou a Cristo. Você pode ler lá em 1 Coríntios 10, que Israel não agradou ao Senhor,
porque tentaram a Cristo, ou seja, não quiseram estar íntimo dele, quiseram só as bênçãos dele, interesse pessoal. E isto é o que mais ocorre hoje no meio cristão. Não quer dizer que as pessoas não têm fé, que não são sinceros, mas a dificuldade é séria. Há um grande desafio para o povo de Deus nesse sentido, de ter o prazer de ser íntimos do Senhor. E intimidade envolve pagar preço. Tanto é que Deus fala com Moisés: manda o povo santificar. Santificar quer dizer apartar da carne, do engano, separar-se para Deus. 3 dias o Senhor declarou. Eles agiram para santificar, mas tudo indica que não foi uma santificação adequada, porque uma santificação adequada é esvaziamento da carne adâmica, desejo mesmo de Deus, fome e sede do Senhor. Existe a diferença entre ter fome de Deus e fome da bênção. Se você está só querendo a bênção, você está desejoso da bênção. Ou pode ser só interesse ou querer a bênção mesmo. Mas desejo de Deus é: Senhor, eu quero ser íntimo do meu Senhor. Então é pagar preço, santidade, consagração, é você rejeitar a si mesmo e falar: Senhor, eu não aceito a carne impedir, eu quero orar, clamar ao Deus vivo, eu quero ir adiante, que a tua glória manifeste em mim. Você pode ler uma passagem, está em Hebreus 10, 19, que diz: tende ousadia, todos nós, para entrarmos no santo dos santos lugares, na presença de Deus. Ousadia, convicção. Aí mais adiante fala: coração puro, inteira certeza de fé, consciência limpa, lavado pela palavra. Esses são os requisitos. Consciência limpa, o que é? Você não ter mais passado, algo que te acusa, algo que tem contra você. Você tem que estar sempre perdoando e amando todo mundo. Consciência limpa. Senão você não consegue buscar a Deus. Você pode ter fé para buscar a bênção. O que mais impede intimidade com Deus é lembrança do passado, consciência suja, não tem inteira certeza de fé e não tem ousadia. Senhor, eu quero a tua presença, mesmo que a carne não quer, mas meu espírito quer, minha alma quer. Veja que Moisés adentra aquela nuvem, porque consciência limpa, inteira certeza de fé e um coração fervoroso, uma fé firme. Mas Israel não estava assim, não se importaram, não se dedicaram para buscar a Deus, mas falaram: fala Moisés conosco, mas Deus não fale. Então ali foi um fator negativo mesmo para Israel, que foi levando a eles a reprovação. O mesmo princípio é hoje, porque aquilo que ocorreu com Israel é retrato para nós hoje. Então, se o seu tempo não está sendo para ser íntimo de Deus, você está correndo um sério risco. Ah, pastor, mas Deus está me abençoando, estou vendo a mão de Deus operando, estou sendo alcançado. A mão de Deus sobre a sua vida não é certeza que está sendo honrado ou transformado. Bênção é diferente de transformação. Bênção é porque você creu, alguém orou para você, ou misericórdia de Deus. Transformação é porque você está inteira certeza de fé, desejoso, fervoroso, santificado, separado para Deus e desejoso que o Senhor manifeste. Caso contrário, você não estará agradando a Deus. Então a igreja primitiva, o que eles faziam? Todo dia, 3 vezes ao dia, oravam no templo, de casa em casa, buscando ao Senhor, depois que iam fazer a obra para Deus, e então refletiam a glória do Senhor, ou seja, o caráter de Cristo fluía sobre eles, e aí o povo então ouvia a palavra, a igreja caía na graça do povo. O que é a igreja cair na graça do povo? O povo acatar a palavra, aceitar o evangelho e ter respeito. Hoje a igreja não cai na graça do povo. Hoje a igreja está na boca do povo, como?
crente não presta, crente é ladrão, pastor não presta, igreja é só pedição, igreja é comércio, igreja é engano, por causa dos escândalos, mau testemunho e por causa de igreja que só fica pedindo e fazendo sacrifício, trocando a bênção por dinheiro, aí escandaliza mesmo. Mas se o povo de Deus refletir o caráter de Cristo, do pequeno ao maior, a igreja vai cair na graça do povo, ou seja, aqueles ali são realmente cristãos, agem como Cristo, em amor, em misericórdia, em perdão, em santidade, e cada vez vai juntando mais vidas, não por interesse, mas para conversão. Então Jesus declara isso na sua palavra. Deus queria que Israel tornasse íntimo, porque todos iam refletir a glória de Deus, e aí as nações iam ver Israel e iam ver esse povo, até o rosto deles estão brilhando, vamos então servir ao Deus deles, haveria um avivamento em toda a terra. Mas o povo de Israel correu de Deus, Deus desagradou então. Moisés ainda vai, mas só um adiantava, tanto é que Moisés teve que tampar até o rosto, porque até o povo de Israel estava amedrontado. E já pensou hoje toda a igreja orando, parando com as picuinhas, carnalidade, os fuxicos, as opressão carnal, os falatórios, cada um se dedicar em entrar no santuário de Deus, então haverá a glória do Senhor, o Shekinah manifestará, não só a sua mão, mas para Deus manifestar é isso, inteira certeza de fé, coração puro, consciência limpa. Coração puro é a pessoa que está sempre cheio de amor e fé, piedade, consciência limpa, nada te acusa, você está firme, lavado. O que é lavado? O pecado não te domina, você está cheio do caráter do Senhor, então aí Deus opera avivamento. Então Deus pode rejeitar a igreja, como ocorreu com Israel. Não pense só porque você tem bênção ou batizou, você está cheio de graça diante de Deus, que pode não estar, porque Israel foi batizado na nuvem e no mar, a maior parte de Israel pereceu pelo deserto. Então isso foi escrito para exemplo para nós. Quem está de pé, olhe, cuide para que não caia. Já estamos no final dos séculos, muitos são chamados, poucos escolhidos. Daquela geração que provavelmente de 21 anos acima contava 1 milhão de pessoas, só 2 se aproveitou. Veja, de 1 milhão de pessoas, aproveitar 2 foi muito pouco. Os outros morreram no deserto. Por isso que Deus declara, e isto é exemplo à igreja. Então não se iluda que está tudo bem, que não está. O que leva a agradar a Deus é o que está sendo ministrado. Na hora da luta, o que faz? Adore ao Senhor mais ainda. Na hora de esperar a bênção, não desista. Espere com paciência mais em Deus. Na hora que você tem que orar e a carne não quer, você renuncia a ela, santifique, jejue, consagre. Você tem que falar, eu vou consagrar, eu quero mesmo a glória de Deus, lute por isto. Senão não vai vir nada. Se você não lutar, a carne vai dominar. A carne é a legalidade para os demônios atuar. Mas se você fala, não, eu tenho meu livre-arbítrio. O que é o livre-arbítrio? É a capacitação de escolher o que queremos. Satanás não passa sobre o livre-arbítrio. Ele pode insuflar. O que é insuflar? Te tentar. É igual um pescador. O pescador lança o anzol com a isca num rio para pegar um peixe. A isca chama engodo. Por que o peixe vai lá morder na isca? Porque ele está com fome e ele acha que é o alimento dele. Mas se ele tivesse discernimento, fala, não, isso aqui não é comida agradável para mim, ali tem um anzol que vai me pegar, um engodo. O diabo faz a mesma coisa, ele lança isca. Mas nós não temos livre-arbítrio. Fala, não, isso aqui está errado, é a opressão diabólica, eu vou dar a volta, não quero saber de tentação do capeta.
O cristão ou a pessoa só cai porque quer. O diabo não leva ninguém ao erro se a pessoa não der vazão ao seu engodo. Mas se você fala, não, eu vou santificar, vou orar, vou pedir para o Senhor me livrar da tentação e não vou dar lugar à carne. Você vence a carne assim, orando, jejuando, consagrando, aí você não cai. Então a carne tem que ser disciplinada. É a forma que você vai buscar a Deus mesmo. Carne não gosta do Espírito de Deus. Pode ler na palavra de Deus, a carne luta contra o Espírito Santo contra a carne. Mas se você falar, eu quero é que o Espírito de Deus prevaleça, aí sempre seremos um povo íntimos de Deus. Não vamos priorizar só a mão de Deus, mas a sua glória eterna. Quando a pessoa não torna íntimo de Deus, ele vai ficar relutante, ele só quer os favores de Deus. E aí ele não alcança aonde ele quer alcançar, e ele então fica procurando alguém que ore por ele o resto da vida. Não fale Deus, mas fale Moisés. E vai chegar um dia que Deus fala, aquele ali já não me agrada mais. Se isto ocorreu com Israel, não vai ocorrer com os crentes hoje? Então você tem que aperfeiçoar e falar, eu quero mesmo tornar íntimo do Senhor, e não fique esperando o pastor, a pastora para fazer vigília, para orar. Tranque no seu quarto, pega a sua Bíblia, ajoelha no chão, faça o seu santo jejum, não espere fazer campanha na igreja, tome uma posição de adulto na fé, para vencer, porque senão você vai acomodar, aí você vai desagradar a Deus, depois vai se decepcionar. Então isto foi escrito para exemplo para nós. Israel passou tudo isto, e a igreja passa também. Mas aqueles que querem ser vencedores, ajam como a palavra está pedindo. Então não negue a Cristo, não fique tentando a Cristo, querendo a bênção e falando, se Deus me abençoar, eu prefiro morrer. Se Deus me abençoar, eu saio da igreja. Se Deus me abençoar, também o pastor não vai ver meu dízimo nem a minha oferta. Se Deus me abençoar, também não quer mais ser crente. Fica aí tentando a Cristo igual moleque. E isto ocorre até com um crente de 10 anos, 20 anos, e temos visto isto aos olhos nu mesmo, ouvido isto, mas já está cumprindo a palavra. Mas a Bíblia é escrita para exemplo. Então tome uma posição de ser íntimo de Deus, e então quem tem ouvido ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Amém? Então que você tenha compreendido mais uma etapa de ser agradável a Deus, e as palmas bem forte para louvar o santo nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Vamos ficar de pé, igreja. Vamos ter mais um período de oração, porque a campanha é orar para ser agradável aos olhos de Deus. Se você quiser ficar de pé ou ajoelhar, mas ore agora, clame ao Senhor e fale, meu Deus, eu não quero só a tua mão, eu quero agora a presença pessoal, o Shekinah de Deus na minha vida, Pai. Eu não quero mais tentar Cristo, quero ser fiel. Senhor meu Deus e Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a tua palavra, Senhor, foi pregada e anunciada. Meu Deus amado, meu Deus querido, confirmai, Senhor, abundante graça e vitória para o teu povo, para a tua igreja. Confirmai, Senhor, o livramento para a tua igreja, para os teus servos e servas. Uma igreja que seja agradável aos olhos do Senhor. Meu Deus, abençoa esta campanha que prossegue, Pai. Uma igreja que seja aprovada, vitoriosa, honrada. Um povo, Senhor, que priorize ao Senhor e não as benesses do Senhor. Deus sempre é misericordioso para abençoar, mas temos que entender que a prioridade de Deus é o nosso aperfeiçoamento. Aquilo que ocorreu com Israel foi deixado para exemplo para todos nós. Meu Deus, nos ajuda a perseverar em oração, a santificar, a buscar a Ti de todo o coração, a fazer a Tua obra, a fazer a Tua vontade. Nos ajuda, Senhor, a cumprir a Tua palavra, a cumprir a Tua verdade. Meu Deus, muitos foram convocados
para fazer esta campanha. E mesmo assim, quando são displicentes, negligentes e maldosos, como bem a palavra de Deus diz, dura serviço, e Deus não agrada de pessoas que se dizem servos e servas e relutam contra a palavra, usam de maldade, de engano, de carnalidade, de falsidade, não há empenho em servir ao Deus vivo, e só querem as benesses de Deus. Mas chega um dia em que Deus não vai fazer mais nada, como ocorreu com Israel, aquela geração, se autocondenaram e morreram, pereceram pelo deserto. Meu Deus amado, vem operar grandemente sobre todos nesta noite, Pai. Mais uma etapa de milagres, de libertação, de vida abundante. Operai, Senhor, milagrosamente sobre a tua igreja, sobre o teu povo. Operai abundantemente sobre esta obra, para que ninguém venha desistir da verdade, da tua palavra, para que ninguém venha retroagir de hipótese alguma. Meu Senhor, operando tu, quem vai impedir? Meu Deus, operando tu, quem vai barrar a tua obra? Venha, Senhor, manifestar da tua glória, do teu poder. Venha operar avivamento sobre esse teu povo, Senhor. Meu Deus, era 1 milhão, mais ou menos, a população que era maiores de idade em Israel. Somente 2 puderam daquela geração adentrar em Canaã. Senhor, muitas vezes tu não está olhando a quantidade, mas tu quer qualidade de fiéis, ó Pai. Que adianta multidões, mas desagradando a Deus, só querendo as benesses do Senhor. Tu quer um povo agradável aos teus olhos. Senhor, levanta em nosso meio um povo agradável, fiel ao Senhor, de corpo, de alma e de espírito. Um povo, Pai, que produz alegria aos olhos de Deus. Opere mesmo avivamento, libertação, abundante graça a todos os presentes, e que todos prossigam esta campanha até o próximo domingo, Senhor. Confirma sim, ó Deus, uma igreja que se aperfeiçoa em ser agradáveis aos olhos de Deus. Manifesta sim do teu Santo Espírito, da tua glória e do teu poder, em nome de Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Igreja, vamos dar uma salva de palmas para louvar e bendizer o santo nome do Senhor Jesus Cristo. Podei-vos assentar. O Espírito Santo de Deus está revelando uma pessoa que você sente uma dor na perna mais na direita, do lado lombar, e você está com um desvio na coluna. Jesus quer restaurar a coluna, os nervos que estão repuxando, nervo ciático principalmente, e essa dor vai desaparecer. Onde está essa pessoa que está com esse sintoma? Caso esteja assim, levante a mão. Jesus vai te curar instantaneamente agora. Mas não fique só com as benesses. Tenha prazer de ser íntimo do Pai. Então quem estiver com problema vai vindo à frente, pode ficar daqui ou daqui. Pode bater as palmas para bendizer o nome de Jesus. O Espírito Santo de Deus está revelando 4 pessoas que vocês estão padecendo de insônia, dificuldades para dormir. Quando dorme é um sono ruim, não é repousante, e muitas vezes tem que se valer de algum medicamento humano. Não somos contra tomar remédio, porque muitas vezes é a ciência humana, mas muitas vezes chama droga. Se é droga é porque não presta. O que diferencia veneno de droga é a quantidade. E o cristão não pode ficar viciado em remédio, em barbitúrico. Você tem que ter a saúde. Então Jesus quer te dar a vitória. Onde estão essas pessoas com dificuldade para o sono, para dormir, problemas nervosos, problemas de ansiedade? Venha para frente. Jesus quer te dar vitória, te dar graça. Se você então fala, Espírito Santo, me ajuda a orar, consagrar, orar, você vai ver que o Espírito de Deus vai te ajudar. Pode bater mais palmas para louvar o santo nome de Jesus. O Espírito Santo de Deus revela mais 2 pessoas que estão aqui conosco,
que vocês têm sentido dores nas mãos, como nos ossos das mãos, parecendo que dá pontada dentro dos ossos, mas nas mãos, não é em outras partes do corpo. Onde estão essas pessoas que têm tido esse problema? Jesus quer te dar saúde e vitória. Isto é problemas nevrálgicos, que está também dando problema de reumatismo. E a origem não é nas mãos simplesmente, é nas amígdalas, na garganta, que são infecções repetitivas que está dando esse problema ósseo. Onde estão essas pessoas? Caso esteja com um sintoma, vem à frente que Jesus já te vai restaurar. Está vindo uma irmã, mas tem uma outra pessoa que sofre a mesma debilidade. Se você quer o milagre, então levante aí a mão, Jesus vai te dar a vitória. Pode ir batendo as palmas para louvar o santo nome do nosso Salvador Jesus Cristo.